Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a antecipação do reforço da vacina contra a Covid-19, o atual contexto da pandemia no Brasil e as novas ondas no exterior. Eu converso com o Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio Croda, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você aqui. Bom, a gente tem uma sensação de alívio diante dos números mais recentes da pandemia, esse controle que está havendo e o avanço da vacinação. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê no exterior países fechando novamente, a situação da Europa, principalmente, preocupa, se atribui muito atraso na vacinação. Agora, o Brasil está flexibilizando muito, a gente está perto das festas de final de ano, temos risco? Temos risco, sim, né? Na Europa, a Europa tem uma vacinação desigual, né? Os países que têm elevada cobertura, como Portugal e Espanha, teve aumento de casos, mas não teve aumento de hospitalização e óbito. Entretanto, alguns países como a Alemanha e a Áustria, que não têm elevadas coberturas, com o inverno, com o aumento da mobilidade das pessoas em ambientes fechados, houve um aumento da transmissão de casos, infelizmente, de hospitalização e óbito, por conta de uma cobertura ainda não adequada que permitisse uma flexibilização tão intensa. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos redução das mortes e também de internações. Agora, os dados mesmo referentes à contaminação, eles não podem estar errados, porque a gente continua com aquele problema de baixo nível de exames, não é? A gente perdeu qualquer noção para acompanhar o número de casos. Houve uma mudança no DataSUS, no sistema que chama eSUS, que é necessário agora informar a marca e o lote do teste de antígeno, que é o teste mais utilizado no Brasil. Então, as prefeituras, os estabelecimentos comerciais não estão informando esses resultados. Então, a gente só pode acompanhar agora a pandemia pelo número de pessoas hospitalizadas e pelos óbitos, porque existe muita subnotificação no momento. Ainda continua com problema em todo o Brasil, Denise. Você está correta. E agora as pessoas relaxam um pouco mais, porque podem estar com sintomas de gripe, vacinadas e sequer vão fazer exame, não é? É porque os sintomas do Covid depois da vacina é igual à gripe. A pessoa fala, eu não tenho Covid, não perdi o olfato, não estou sentindo nenhum sintoma mais grave, eu não vou fazer o teste, né? Porque não é Covid o que eu estou sentindo. Mas realmente, depois que você toma a vacina, os sintomas são mais leves e continua sendo importante o isolamento para evitar a transmissão. Diminuir transmissão significa que você cria oportunidade temporal para que as pessoas que não se vacinaram ainda ou não completaram o seu esquema vacinal possam completar antes de um aumento importante do número de casos. Agora, nós já iniciamos também a terceira dose de reforço, né, para as várias faixas etárias. Isso oferece uma proteção a mais para o final deste ano. A gente pode ter uma redução de prazo, porque antes era 6 meses, agora caiu para 5 meses. Pode haver uma redução? Qual que é a recomendação médica, de fato? Existe uma perda de efetividade, quer dizer, de proteção da vacina a partir do 5º mês, principalmente para doença sintomática. Isso foi visto muito em Israel e em alguns outros países, como Estados Unidos e Reino Unido. Entretanto, a proteção para óbito ainda continua bastante elevada. Então, mesmo que você ainda não tenha tomado essa dose de reforço, porque não chegou o seu prazo específico, não foi chamado pela sua cidade, né? Muitas cidades estão trabalhando com idades e chamando idades diferentes ao longo do tempo. É importante entender que você ainda tem uma excelente proteção para hospitalização e óbito, mas no sentido de diminuir a transmissão, de garantir mais proteção e menos óbito no final, é importante sim que toda a população complete o seu esquema vacinal com 2 doses e, eventualmente, quem tiver oportunidade, tome a dose de reforço. Agora, doutor Júlio, a gente tem muita discussão ainda em relação à exigência da comprovação de que a pessoa foi vacinada, que ela recebeu a 2ª dose para entrar em eventos, essas aglomerações maiores, flexibilização. Faz diferença estando, por exemplo, num restaurante, numa festa, com as pessoas todas vacinadas? Faz muita diferença, né? Muita gente confunde o objetivo primário da vacina, lógico, é prevenir hospitalização e óbito, a gente sempre tem dito isso, mas ela reduz transmissão também, mesmo no contexto da Delta, né? Houve uma redução dessa proteção, atualmente está em torno de 50%, mas 50% é muita redução. Então, se todos estiverem vacinados, você vai
reduzir 50% a transmissão e vai prevenir a evolução para a hospitalização e óbito. Então, é extremamente importante que nesses eventos de massa, que reúna muitas pessoas, que todos estejam vacinados, não só para a sua proteção individual, em termos de hospitalização e óbito, para também diminuir a transmissão, eventualmente, nesses locais onde a gente já conhece e já sabe que são locais propícios para a transmissão. Mas ainda tem casos graves, as pessoas ainda estão morrendo por causa do coronavírus, da gravidade da doença. A medicação hoje, ela é mais eficiente, a evolução dos tratamentos, num país em que tanta gente tomou ivermectina, cloroquina, hoje temos medicamentos mais seguros e mais apropriados? Primeiro que a assistência à saúde melhorou muito, né? A gente já sabe como lidar melhor com o Covid. E com a redução do número de casos, a gente pode estar encaminhando os pacientes para os hospitais de referência que sabem tratar melhor esse tipo de paciente, tem protocolos bem estabelecidos. No caso de São Paulo, por exemplo, o Emílio Ribas, não precisa a gente estar atendendo esse paciente em hospitais improvisados, com serviços improvisados. Então, isso, de alguma forma, reduz a chance dessa pessoa que eventualmente se hospitalizou ir a óbito. E, além disso, a gente já tem novas terapias que estão sendo disponibilizadas atualmente mais para o serviço privado, né? Monoclonais, antivirais. A Anvisa já está aprovando uma série de medicamentos, o FDA também já aprovou. Mas o que mais salva a vida, Denise, é uma boa assistência à saúde, uma equipe multidisciplinar. Você está num serviço que é especializado em tratar pacientes com Covid. E por conta da redução do número de casos e de hospitalização, agora a gente pode ofertar serviço de alta qualidade na maioria dos estados brasileiros. E se a pessoa ficar desconfiada, o melhor é fazer exame ainda, né? Não ficar achando que é só uma gripe, porque essa gripe pode se agravar. É isso, e fazer o exame para você se auto-isolar também, né? Para você evitar a transmissão para outras pessoas. A gente vive um momento muito bom no Brasil, é o melhor momento da pandemia desde abril de 2020, menor número de óbitos, de pessoas hospitalizadas. E para a gente manter isso, a gente precisa continuar a vacinação, chegar a 80%, 90% da população completamente vacinada. Todos que forem temporalmente disponível a dose de reforço, fazer a dose de reforço e continuar as medidas de mitigação da transmissão, principalmente evitar aglomeração e uso de máscara. E o senhor acha que nesse controle todo faz diferença começar a vacinação acima de 5 anos? Eu acho que expandir a vacina faz a diferença, porque, como eu falei, reduz a transmissão, né? Reduzindo a transmissão, você protege toda a comunidade, você atinge aquela imunidade de rebanho, aquela imunidade coletiva, que protege não só as pessoas que tomaram a vacina, mas as pessoas mais vulneráveis ou as pessoas que têm qualquer contraindicação em relação à vacina. Então, a gente tem que continuar conversando com as pessoas, estimulando as pessoas a se vacinarem, porque só com uma elevada cobertura a gente vai continuar a viver esse momento de tranquilidade no Brasil. Agora, esse reforço está sendo dado com outras vacinas que não a Coronavac. A Coronavac, ela tem um período mais curto mesmo, uma imunidade menor? Foi uma opção do Ministério da Saúde, não porque a Coronavac não gera resposta imune. A gente tem estudos que mostram que a dose de reforço com a Coronavac aumenta a produção de anticorpos neutralizantes, mas a gente tem pouco dado de vida real dessa dose de reforço. E para a Pfizer e para a AstraZeneca, esses dados já estão disponíveis, esses esquemas heterólogos, que a gente pode utilizar a intercambiabilidade das vacinas, que gera uma resposta imune mais robusta, que gera uma proteção mais duradoura ao longo prazo. Então, assim, como o Ministério da Saúde optou, né, pelo uso da Pfizer e da AstraZeneca para o ano de 2022, essas vacinas que a gente vai utilizar principalmente na dose de reforço. E agora da Janssen também precisando de reforço. Exatamente, né? Principalmente após os 2 meses da primeira dose, principalmente pela essa queda de imunidade para a doença assintomática, e a vacina, assim como a Coronavac e as demais vacinas, continuam protegendo para a hospitalização e óbito. Exatamente, é o melhor momento, mas ainda é preciso tomar muito cuidado e usar máscara sempre que possível e algum distanciamento, é isso?
É isso, a gente tem que avançar ainda muito na vacinação no Brasil. Nós já avançamos, superamos países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos, mas é preciso avançar mais, ficar muito próximo de Singapura, Portugal, para a gente ter mais tranquilidade, para maiores flexibilizações e principalmente para desobrigar o uso de máscara. Ouvimos o Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês.